Bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Terceiro domingo do mês de abril, 21 de abril, pela graça e bondade do Senhor, chegamos na lição de número 3 da nossa escola bíblica dominical, que fala sobre o céu, o destino do cristão. A lição de número 3, ela então, como eu disse na nossa última aula, e hoje também no preâmbulo, vai trabalhar o céu, o destino do cristão. E o nosso texto maior, o texto mais importante da lição, está na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o tema principal da aula dessa abençoada manhã. Verdade prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Esperança celestial é algo que sempre habitou no coração dos cristãos, dos seguidores do Senhor Jesus, desde o início. Se você observar como os judeus tinham uma confusão teológica, que eles, todas as vezes que Jesus fala de reino, reino dos céus, eles têm a impressão que é o reino davídico. Só que o reino davídico é o reino milenar. Vai ter um reino na terra? Vai. Vai ter um reino com capital em Jerusalém? Vai. Jesus vai reinar na terra? Vai. Mas esse reino tem começo e tem fim. Apocalipse capítulo 20 diz claramente que é por 1000 anos. É o milênio. Então tem um reino na terra? Tem. E os judeus sempre entendiam como reino milenar. Eles não estavam entendendo que depois desse milênio, a Bíblia diz que Satanás será solto, e depois nós temos o juízo final. E nós percebemos que muitas pessoas cometem ainda o mesmíssimo erro teológico, de achar que as pessoas vão ficar apenas num reino terreno. Não, o reino terreno é de 1000 anos. Acabando os 1000 anos, não tem mais o reino terreno. Aí nós temos novos céus, nova terra, que é uma maneira de falar céus. Então precisa tomar cuidado para não confundir teologicamente referências bíblicas que se referem ao milênio. Eu vou te dar um exemplo mais claro. Nós estamos em uma escola. Nós temos um grupo religioso intitulado Testemunhas de Jeová, que confundem vida eterna com milênio. Então tudo para elas vão ficar na terra, vão reinar na terra, mas isso é o milênio. O milênio são 1000 anos. Então confundem a vida terrena do milênio, que de fato será o reino de Cristo, com os céus, que é a vida eterna. Mas os cristãos primitivos não tinham essa percepção. A percepção dos primeiros cristãos, eu não estou falando daqueles primeiros judeus, que ainda tinham uma dificuldade em entender. Quando a igreja começa a ser perseguida, martirizada, então você vê que eles começam a compreender que o reino de Deus transcende esse momento terreno, que é um reino no céu. E os mártires, o maior testemunho da esperança celestial é o martírio. Então a igreja primitiva, ela foi martirizada, mas ela não temia a morte. Ela não temia, porque ela sabia que após a morte do corpo, a alma daquele remido estaria com Jesus no céu. Eles morriam juntos, abraçados, dizendo: olha, até breve, a gente vai se ver. Eles tinham essa percepção de consciência da alma após a morte do corpo. Então não pode haver essa confusão teológica de reino da terra com a vida eterna no céu. Tem que ficar claro. E essa lição, o tema dela é o céu, é o destino do cristão.
E ali, na nossa verdade prática, ele faz esse sugestionamento. Então, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Agostinho de Hipona, IV século, no nordeste da África, ele deixou escrito um poema que é uma coisa muito bonita, porque é uma expressão de alma. Ele diz: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma só terá repouso pleno quando voltares para ti. Então nós temos daquilo que o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. A gente quer voltar para quem nos soprou, a gente quer voltar para o nosso Criador. Então nós somos peregrinos na terra, mas o nosso desejo é estar com o nosso Senhor, com o nosso Deus, com o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Então, não confunda a doutrina teológica do milênio de 1000 anos, com o reino de Jesus na terra, com a vida eterna nos céus. São questões díspares, diferentes, embora façam parte das doutrinas da Bíblia. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, e também no último livro da Bíblia, Apocalipse. Primeiramente nós vamos ver então Filipenses capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21. Depois nós leremos Apocalipse 21, versículos 1 a 4. Os irmãos que estão presentes, por gentileza, vamos nos colocar em pé, reverentemente, para a leitura dessa passagem bíblica, dessas passagens bíblicas. E você que está me acompanhando aí do outro lado, online, você pode também abrir sua Bíblia ou me acompanhar aqui, como nós fazemos juntos. Todos podem ler de maneira audível, todos juntos. Filipenses capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais te damos graças por esse primeiro dia da semana,
pela leitura da tua santa e divina palavra. Abençoa a nossa escola bíblica dominical. O ensinamento desta manhã nos ajuda, nos edifica, nos conforta, nos consola, nos exorta através da tua palavra profética. Assim nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela vida de cada irmão que está nos acompanhando nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse texto, apenas esse versículo, ele é autoexplicativo. Está falando que a nossa cidade está nos céus. Então não tem invencionice, não tem que dividir a humanidade em duas classes, dizendo que uma mora no céu, uma mora na terra. Essa divisão de classe, essa invencionice, não existe. A nossa cidade está nos céus, onde então esperamos quem? Jesus, que vai voltar dos céus. Mas vamos pensar um pouquinho sobre essa perspectiva bíblica. O texto áureo está no capítulo 3. Você pode ler os versículos 1 a 21, que está o contexto nosso é o 20. Mas também você deve ler o capítulo 4, versículos 1 a 9, porque a exortação paulina a Filipos, aos irmãos de Filipos, é para eles se guardar dos maus obreiros. Aqueles que é confusa a sua doutrina, que só pensam em coisas da terra. É isso que Paulo fala. São maus obreiros, porque só pensam em coisas terrenas, materiais, cuja divindade é o próprio ventre. Ou seja, são hedonistas, o prazer pelo prazer. E aí ele muda a ideia, dizendo, mas nós não somos como essas pessoas que só pensam em coisas terrenas. A nossa perspectiva é celestial. Então é uma exortação para guardar-se dos maus obreiros e o cultivo, obviamente, do fruto do Espírito, que gesta em nós quando nós nos dedicamos à oração, à busca da espiritualidade, da presença de Deus. Então, a primeira expressão é: a nossa cidade está nos céus. Essa é a primeira percepção do versículo. A expectativa do cristão de morar no céu não é algo escapista como os teóricos, tanto do iluminismo como depois dos materialistas, acusaram o cristianismo. Não só o cristianismo, mas especificamente o cristianismo, porque na fé cristã nós temos essa expectativa de morarmos no céu. Então eles diziam assim: vocês têm essa expectativa porque vocês querem escapar das mazelas da humanidade. Em outras palavras, os evangélicos é um povo que não se envolve com nada. Não está interessado em ajudar a melhorar a sociedade, não está interessado em mudar a situação social. Sabe por quê? Porque eles são escapistas. Eles ficam com essa história de morar no céu e fogem da realidade cotidiana dos indivíduos. Então, essa era a pregação dos materialistas, especialmente no início do século, pós a Revolução Bolchevique na Rússia. Os bolcheviques, que são os comunistas na Rússia, eles falavam: a igreja ortodoxa russa ensina os cristãos a morar no céu para escapar do sistema feudal da Rússia. De fato, havia mesmo essa situação. E eles utilizaram dessa ideia. E pensam que nós, cristãos, hoje temos a mesma percepção. Quando a gente fala de morar no céu, é porque a gente não quer se envolver com as atividades políticas, por exemplo, desse mundo, as atividades sociais desse mundo, porque é um escapismo. Você fala, bom, como eu vou morar no céu mesmo, eu não tenho que me envolver com nada. Então essa seria a ideia escapista em que os materialistas e outros ideólogos nos acusam. Mas eles estão equivocados. Por quê? Porque nós não deixamos de ajudar o próximo através de boas obras, através de atividades políticas, ou seja, de atividades sociais. Nós continuamos. Mas isso não inibe a nossa convicção bíblica de morar no céu. Uma coisa não exclui a outra. E eles achavam que nós
tínhamos uma atitude escapista, escape da realidade, do cotidiano, especificamente aquelas pessoas que vivem em uma miserabilidade enorme. Mas aí o pastor falava, não, é assim mesmo, você vai ficar assim mesmo, o importante é que você tenha uma casa no céu. E aí não havia mobilidade social, as pessoas não lutavam para melhorar humanamente, materialmente, porque vai morar no céu. Então era uma maneira do poder dominante anestesiar qualquer espécie de mudança social, mantendo então a sociedade numa pirâmide, onde havia uma classe social poderosa que dominava as inferiores. E para que as inferiores não se revoltassem, falaram, não, mas você vai morar no céu. Então, essa foi uma percepção histórica e, de fato, ocorreu em alguns momentos. Mas essa não é a nossa realidade. Nós lutamos, sim, para trabalhar a visão dos chamados pais peregrinos que fugiram da Inglaterra para construir um novo país nos Estados Unidos. Já era o seguinte: nós vamos transformar o mundo para a glória de Deus através do trabalho. Veja que a percepção desse protestantismo já é completamente diferente. Não, nós vamos envolver, sim, em obras sociais, nos espaços políticos, públicos, e vamos ajudar a mudar a sociedade enquanto eu conviver assim, sem perder a minha expectativa espiritual, que é morar no céu. Porque ainda tem gente que foge mesmo, porque ele luta, ele vê que não sai daquilo, fica ali patinando. Você fala, quer saber de uma coisa? É porque isso aqui também não tem nada com isso, o meu negócio é eu vou morar no céu mesmo, então eu não estou nada com nada, e aí eu vou morar no céu. Não, uma coisa não exclui a outra. Então a acusação foi que a religião utilizava da ideia da expectativa celestial para, de alguma maneira, evitar rebeliões. Então essa foi uma acusação constante contra a religião em qualquer país onde o materialismo triunfou. Fala, não, a religião anestesia o povo, ao ponto de ter uma frase que ficou famosa no mundo inteiro, dizendo o seguinte, e aí, segundo, então, não sabe exatamente quem pontou isso, mas parece que veio de Mao Tse-tung, o líder comunista da China, que implantou o comunismo na China, que dizia assim, a religião é o ópio do povo. Mas em que sentido é o ópio? Ópio é onde os chineses eram basicamente dominados pelo Ocidente através do ópio, né? A Inglaterra vendia ópio para o povo da China ficar anestesiado e não se revoltar contra o seu modelo colonialista. E aí espalhou para o mundo inteiro que a religião seria a droga das massas, para que as massas não se revoltassem. Então, uma pessoa drogada, você sabe como que é, ele não se revolta, ele fica naquele estado vegetativo lá, improdutivo e manipulado pela própria substância. Então essa era a ideia. E se cunhou no mundo inteiro que a religião é ópio. Em primeiro lugar, que quando alguém disse isso, disse no seguinte sentido, que a religião, ela anestesiava o indivíduo das suas mazelas sociais. Em parte isso é uma realidade, porque de fato, se eu tenho fé, eu posso estar passando no maior vale de perseguição e de tormentos, eu estou firme, eu não desanimo. Então, nesse sentido, a religiosidade anestesiava o indivíduo das suas mazelas. Mas a maneira que eles usaram foi a seguinte: a religião é como uma droga, que domina as pessoas e deixa as pessoas completamente anestesiadas. Nós temos que exterminar a religião como nós temos que exterminar a droga. Foi essa a percepção que eles tiveram. Que é uma outra coisa, porque aí é um mal, e precisaria ser exterminado. Por isso que esses estados ateus começaram a perseguir sistematicamente a religiosidade, especialmente com a primeira experiência comunista na antiga União Soviética, e depois, até hoje, você vê isso em Cuba e etc. Bom, historicamente não deu certo isso, porque você não consegue substituir esse anseio que Agostinho de Hipona falou, mas o salmista já tinha dito, a sede de Deus, não dá para substituir. Sabe o que aconteceu na antiga União Soviética? Tiraram Deus das pessoas. Sabe o que aconteceu? No dia 1º, que era o dia do trabalho, se tinha uma grande comemoração na antiga União Soviética, que era o dia do trabalho, do trabalhador. Então se fazia desfiles.
E adivinha quem entrou no lugar dos santos católicos? Antigamente era a Virgem Maria, era o São Basílio, aqueles santos da Igreja Ortodoxa Russa, que eles faziam uma procissão com aqueles quadros enormes dessas divindades. Sabe quem entrou? Marx, Lenin, Stalin, eles estavam lá, parecia uma procissão, a mesma coisa. Só que ao invés de ser a Virgem Maria, ao invés de ser São Basílio, ao invés de ser os mártires da Igreja Russa, eram os líderes da Revolução Bolchevique, que é Stalin, Lenin. Apareceu o quadro dele, quer dizer, então o que aconteceu? Continuava a alma das pessoas, um desejo, uma necessidade de culto. E foi isso que aconteceu nesse país. Eles tiraram Deus e passaram a ser o Deus daquelas pessoas. Eles passaram a ser cultuados, porque há uma sede no coração humano de cultuar a Deus. Portanto, a experiência ou a esperança celestial nada tem a ver com escapismo. Eu sou consciente, eu não quero simplesmente deixar de ser responsável como um pai de família, ou ser um cidadão de bem melhor, porque agora eu tenho uma expectativa celestial. Não é isso. Eu sou peregrino na terra, vou fazer o que Jesus falou, você vai ser luz do mundo e sal da terra, e não vai perder sua expectativa de morar na terra. Então não é um escapismo das mazelas sociais. Ela vem o quê? Da certeza do propósito que Deus coloca no coração dos remidos. Que Jesus morreu na cruz para salvar a minha alma. Então, para que eu tivesse esperança de estar com Ele, aonde eu estiver, estejai vós também. Então, é uma expectativa de fé que transcende essa percepção materialista. O apóstolo Paulo declara, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só, então para os materialistas é isso. Nós não temos uma percepção de que nós vamos, através do nosso trabalho, mudar todas as condições sociais. Isso, nós não temos essa percepção. E nós não esperamos isso. Nós estamos esperando em Cristo além desse momento terreno. Porque para nós o problema dos seres humanos não são as ideologias em si, mas o pecado. O pecado é o problema do gênero humano. Contrariando então a Bíblia, atualmente existem pessoas que querem ficar na terra, não querem morar no céu. Até pelo estilo de vida dela, você já percebe que ela não tem esperança celestial. Aliás, aquele corinho, caminhando eu vou para Canaã, ele não tem muito sentido para muita gente. Esse pessoal está cantando um assunto, será que ele está pensando em Josué? Ou no povo que está lá no deserto? Ele não consegue entender que isso tem a ver conosco. Você sabe, caminhando eu vou para Canaã, esse aí, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então, não tem significado isso para muita gente, porque perdeu a expectativa celestial. Que esse hino ele está dizendo que você está indo para o céu, que você é peregrino na terra. Mas tem muita gente que perdeu isso. Perdeu por uma série de questões. Perdeu porque existem grupos religiosos que têm uma propaganda eficaz, que desconstrói a esperança celestial das pessoas. Perdeu porque o modelo do mundo, a ideologia do mundo desconstrói a esperança celestial das pessoas. Perdeu por quê? Porque o mundo está oferecendo muitas coisas para as pessoas, ao ponto das pessoas falar, eu não preciso de Deus. É o caso de algumas sociedades que acham que não precisam de Deus. Eles manipulam às vezes a Bíblia para provar, entre aspas, obviamente, que ninguém vai morar no céu. E as pessoas, coitadas, são vítimas, né? Elas oferecem um estudo bíblico para sua casa. Não é estudo bíblico, aquele é o processo, é o caminho suave de uma lavagem cerebral. Não é estudo bíblico. É uma imposição ideológica religiosa. Não é o estudo da Bíblia. Você pensa que é estudo bíblico. Vai lá, bate palma na sua casa, vou te oferecer um estudo bíblico. Mas na verdade o que você vai estudar é um livro editado pela entidade religiosa deles. Não é a Bíblia. Você vai estudar a Bíblia, não é abrir a Bíblia e estudar a Bíblia, não é isso. A Bíblia para eles é um livro de consulta.
Você vai estudar o livro editado pela editora religiosa deles. Isso você já percebe que tem alguma coisa muito errada, quando você não consegue estudar as coisas de Deus só pela Bíblia. Tem alguma coisa muito errada. Quando eu preciso de outros suportes, tem alguma coisa que não está batendo. Para eu entender o plano da salvação, isso é um absurdo. Porque as coisas de Deus são simples. A sociedade bíblica acredita tanto na Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil crê tanto na Bíblia, que ela edita apenas passagens inteiras. Por exemplo, João 14, Salmo 23, entrega. E pessoas leem e se convertem ao Senhor Jesus. Agora, esses grupos religiosos precisam criar uma coleção de estudo. Livros à parte, porque senão você não entende o plano de Deus. Veja que absurdo. Mas por que será que existem pessoas que querem tanto morar na terra? O que leva uma pessoa a desejar tanto morar na terra mesmo? Por que eles atacam tanto o ensino bíblico da esperança celestial ou das moradas celestiais, conforme o nosso textuário, por exemplo? Por que esses grupos insistem tanto em querer ficar aqui na terra mesmo? Bom, eu acho que uma resposta mais satisfatória é que nós somos feitos da matéria-prima da terra. O nosso corpo é terra. Então é natural que a terra, que é o nosso corpo, ame a terra, que é a terra. Nós temos uma identidade de matéria. O homem foi feito do pó da terra. Então claro que a gente ama a terra. Nós somos feitos do pó, nós somos feitos da terra. Então o homem carnal, não estou falando uma pessoa espiritual, estou falando o homem carnal, o homem natural. Ele ama e luta para viver da onde ele veio, da sua procedência, que é a terra. Ou seja, viver na terra porque ele é formado da terra. Então tem uma lógica. Porém, o homem transformado por Jesus, a pessoa que passou pelo processo do novo nascimento, que conhece a palavra, olha só o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47 a 53. Ele inicia dizendo: o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Quer dizer, algo que não estava revelado, ele vai revelar para a igreja. Nem todos dormiremos. Dormir aqui é a maneira de suavizar a morte. A morte, a palavra morte traz um impacto tão forte, que para a gente suavizar esse tipo de dor, de perda, a gente fala dormir, a dormição do corpo. O corpo está dormindo, não a alma está consciente, não é dormição da alma. Tá? Não pode confundir o dormir corpo. Jesus falou, Lázaro dorme, estava se referindo ao corpo, que já estava até sepultado. Né? Então é isso que vos digo, um mistério. Nem todos dormiremos, em outras palavras, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Paulo está retomando o que ele vai falar em Tessalonicenses 4. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estamos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo que é da matéria-prima da terra, que é do pó, que esse corpo se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, irmãos, a pessoa que não nasceu de novo, é natural que ele morar na terra. Não tem nenhuma novidade nisso. Ele quer ficar mesmo na terra.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Paulo inicia dizendo: sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, o que ele está falando? Do seu corpo. Falando do seu corpo. Terreno, terrestre. Se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, dormir, morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Estão vendo? Então Paulo sempre falou da expectativa celestial. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo, a palavra morte, no grego é thanatos. Thanatos significa separar a parte material da imaterial. Ou seja, a alma sai do corpo. Isso é morte. Está lá. Quando Raquel deu à luz a Benjamim, a alma dela saiu. A Bíblia diz isso, lá está lá em Gênesis. Porque no parto a alma de Raquel saiu do corpo. Então ele está falando que nós temos que ter expectativa, porque enquanto estamos nesse corpo, leia o versículo seguinte, ele fala: enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5. Filipenses 1, 23. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido. Paulo está dizendo isso para os filipenses. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Partir e estar com Cristo é a dormição do corpo. É a alma separando do corpo. Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, por esse versículo cai em terra a tese antibíblica da inconsciência da alma. A gente fala, a pessoa morreu, está inconsciente. Impossível. Que Paulo fala que é incomparavelmente melhor. Se é incomparavelmente melhor, tem que ser melhor do que estar consciente. Agora, quem acredita no mito da inconsciência da alma, além de estar numa heresia e não tem a esperança da Bíblia, faz-nos rir com a seguinte circunstância. Imagina a Bíblia dizendo que Deus não é Deus de mortos. Jesus diz, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então quando você fala que o nosso Deus é o Deus de Abraão, porque Abraão está vivo diante de Deus. Quando você fala que Deus é o Deus de Isaac, porque Isaac está vivinho diante de Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, é de vivos. E a gente fala Deus de Abraão, de Isaac, dos santos profetas, estão todos vivos diante de Deus. Agora imagina vocês, se Abraão tivesse inconsciente, ou Adão estivesse inconsciente. Aí no juízo final, depois de 5, 6 mil anos, vai ressuscitar o homem. Para quê? Qual é a lógica disso? Deixa a pessoa 6 mil anos dormindo, depois vai ressuscitar? Para quê, irmão? Não tem sentido nenhum isso. Então, o corpo é que está inconsciente, a alma está consciente. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então Paulo fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então o apóstolo Paulo declara explicitamente que os amantes das coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo. Que as pessoas que são hedonistas, que acreditam em ficar apenas nessa terra e desfrutar só dessa terra, é nesse sentido que a gente alerta a igreja, que tem muita gente que não quer fazer a campanha para ser batizada no Espírito Santo, não quer fazer campanha para receber dons espirituais, não quer fazer a campanha para ser um marido melhor para sua esposa, não quer fazer campanha para ser uma mãe melhor para os seus filhos, não quer fazer campanha para ser um cidadão melhor, não, mas quer fazer a campanha para comprar um terreno, para comprar um carro. Então fica só pensando em coisas terrenas.
Agora, uma coisa não exclui outra. Faça a campanha também para o terreno, mas primeiro busque o batismo no Espírito Santo. Porque uma coisa não exclui a outra. O apóstolo Paulo fala que os amantes das coisas terrenas, aquelas pessoas que só querem benefícios materiais, tornam-se inimigos da obra espiritual de Cristo, que é a obra da cruz. Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam em coisas terrenas, coisas materiais, coisas efêmeras, coisas que passam. Os cristãos pensam nas coisas celestiais, pensam nas coisas espirituais, porque o cristão, ele é cidadão de duas pátrias. Veja, nós somos cidadãos dos céus, mas nós somos cidadãos também de onde a gente mora. Então Paulo, por exemplo, ele evoca a sua cidadania romana quando é necessário, porque ele é cidadão do Império Romano, mas ele é cidadão celestial. Então nós temos duas perspectivas de vivência. Em Atos capítulo 22, você pode ler lá, entre os versículos 25 e 28, o apóstolo Paulo evocou a sua dupla cidadania e beneficiou-se inclusive da sua cidadania romana. Paulo beneficiou da sua cidadania, como tem gente hoje que está beneficiando da sua dupla cidadania. Materialmente até falando, a pessoa é ítalo-brasileiro, aí tem acesso a todo comércio como europeu, ou a dupla cidadania, como Portugal, etc. Nós temos a dupla cidadania, nós somos cidadãos dos céus e cidadãos da terra, então nós já temos a dupla cidadania. Os crentes são também possuidores dessa dupla cidadania, que é a terrena e a celestial. Filipenses 3,20, a nossa cidade está no céu, então nós temos a dupla cidadania. Bom, vamos pensar na palavra cidade, que aparece aí no texto. Ou então a gente podia usar a palavra pátria, tem alguma tradução usou a nossa pátria. A palavra grega que aparece nesse versículo é politeuma, vem de política, polis, cidade, significa comunidade. A palavra politeuma significa estado, cidadania, comunidade. Por isso que vem essa expressão no nosso texto bíblico. Então, o país de onde verdadeiramente somos, nós somos cidadãos do céu. Então, não está em foco aqui o reino a ser estabelecido, o milênio. Não é isso. Não é o reino messiânico, milenar, mas é o céu mesmo, cidadania celestial. Agora preste atenção nessa analogia, porque agora você vai entender para quem que Paulo escreveu a carta onde está o nosso texto maior. Aos filipenses, a cidade de Filipo. Então, assim como os habitantes de Filipos era uma cidade, uma colônia que se vangloriava, tinha orgulho de ser a cidade mais romana depois de Roma. A cidade mais romana do Império Romano, depois de Roma, que era a capital, Filipos. Então, os habitantes de Filipos, colônia de Roma, eram cidadãos da longínqua Roma, cidadãos romanos, embora morassem em Filipos. A cidade imperial, a sede do Império Romano. Então, embora morassem em Filipos, que fica na Ásia Menor, eles eram cidadãos de outra pátria, que é Roma, a capital do império. Então Paulo consegue falar e todo mundo entendeu o que Paulo está dizendo, porque eles tinham esse conceito, que embora morassem em Filipos, eles eram cidadãos de Roma. Então os cristãos, embora morem no mundo, são cidadãos dos céus. Então veja o que Paulo faz, e Paulo usa muito disso, né? Ele usa do conhecimento do saber local para dar uma explicação espiritual. Assim também os crentes em Jesus Cristo, embora estejam morando na terra, são cidadãos dos céus, do nosso maravilhoso céu, né? Portanto, nós somos peregrinos na terra, estamos a caminho para a cidade celestial, e aqui nós temos Hebreus, capítulo 11, versículos 9 a 10, capítulo 13, versículo 16, Atos 22, 28. Vamos, no decorrer da explicação, verificar essas passagens.
E aí aparece a palavra céus, que no corpo da lição ele vai dar as explicações do Orion, do grego, ou do Shemesh, hebraico. Tá? Céus no plural, porque estão em pauta as moradas celestiais, as mansões celestiais, as regiões celestiais. As habitações celestiais possuem as seguintes características de acordo com a Bíblia. Primeiro é o local da habitação de Deus Pai, de Deus Filho, é a habitação de Deus. Segundo, é o local da morada dos remidos. Terceiro, é o local dos seres angelicais. Quarto, é o lugares celestes. O apóstolo Paulo faz menção até do terceiro céu. A tradição judaica fala que tem 7 céus. A tradição islâmica fala que tem 7 céus. E assim vai, cada um tem a sua tradição. A Bíblia fala até o terceiro. Então a gente para onde a Bíblia fala. Porque Paulo fala que foi até o terceiro céu, a gente para aí. Quinto, mansões celestiais. O Senhor Jesus fala das mansões celestiais. É interessante que as religiões, é normal elas aumentarem um pouquinho. Você vê, a Bíblia fala o nome de 2 anjos que possivelmente sejam arcanjos, que é Miguel e Gabriel. Está lá no livro de Daniel. Depois aparece de novo o arcanjo, literalmente arcanjo Miguel, e fala de Gabriel, que anuncia a vinda do Senhor Jesus. Muito bem, são os 2. A tradição judaica inventou 7. Está vendo? A tradição católica trabalha com 7. E nós, só os 2. Porque a Bíblia fala só do... Tem outros, possivelmente, mas a Bíblia não fala. Então a gente para onde a Bíblia para. O problema da religiosidade é que ela avança. Aí fica a visão, recebeu não sei de onde, viu, visagem, e assim vai. Nós paramos onde a Bíblia para. Tá? Mansões celestiais, o Senhor Jesus fala dela em João 14. E aí ele diz, de onde também aguardamos o Salvador. Então Jesus está nos céus, é de lá que ele virá. O apóstolo Paulo fala então de um evento importante, que é a sua parousia, que significa a volta dele fisicamente. Quando ele vem primeiramente para arrebatar a igreja. Esta é outra esperança paulina. O apóstolo esperava viver fisicamente até o segundo advento, até a volta do Senhor. Essa esperança de que qualquer momento o Senhor Jesus voltará, é uma força poderosa e fortalecedora para os cristãos que estão esperando o retorno do Senhor. Era o motivo, e tem sido o motivo, e é o motivo de muitos crentes de todos os séculos, há 2000 anos de história, estarem fielmente servindo ao Senhor. Essa é a esperança purificadora dos cristãos, conforme 1 João 3,3. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então é a exortação de João. Então nosso Rei, nosso Senhor, o Messias, o Salvador Jesus, que governa a pátria celestial, a cidade celestial, a cidade que está no céu, não tardará a vir nos buscar para essas mansões celestiais. Porque Jesus falou, onde eu estiver, estejais vós também. Aí eu quero mostrar para eles, Pai, Jesus orando, a glória que tu me destes. Aí eu vou mostrar para eles, quer dizer, algo celestial. Essa esperança deveria impelir os seus súditos de se conduzirem de maneira indigna, mas sim de maneira digna para recebê-lo. E aí ele usa a expressão aguardamos. É interessante, porque é uma outra palavrinha grega, apekedekomai, ou chomai, ela tem a ideia de esperar, mas com ansiedade. Esperar com fervor. Então, não é assim, estou esperando Jesus, não é isso. Eu tenho que ter esperança fervorosa. É o termo que aparece em Hebreus 8,19. Intensa expectativa. Profundo desejo. Normalmente esse vocábulo está associado à expectativa de receber uma bênção ou da manifestação celestial. Os crentes então em Jesus devem estar aguardando com intensidade, com fervor a volta do Senhor.
Não é simplesmente ter aquela postura de uma fé histórica, mas uma fé verdadeira. Filipenses 3:21. O que vai acontecer quando o Senhor Jesus se manifestar para nós que estarmos vivos? Então, se o Senhor Jesus, nesse momento, às 10h05, aqui do dia 21/4/2024, Jesus, se tocar a trombeta agora, se tocar a trombeta, o qual transformará o nosso corpo, transformará o corpo da nossa humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então ele transformará, é a mesma fala lá de Tessalonicenses 4, que a trombeta tocará, e primeiro os mortos, que estiverem mortos, ressuscitarão, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Arrebatamento da igreja. Graças a Deus, nosso pastor Paulo Freire vai trazer um simpósio para o mês de outubro sobre o arrebatamento da igreja, irmão. Então você já vai se preparando aí, tem um investimento para fazer parte. O pastor Juliano Fraga vai estar falando sobre arrebatamento da igreja. Pensa num simpósio glorioso. Você não pode ficar fora, irmão, porque nós temos que ter esse intensivo desejo do arrebatamento. Então, se organize aí para participar desse evento. É um investimento importante para a sua vida. Então, por isso que eu disse, 1 Tessalonicenses 4:17, parte B. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos com o Senhor. Só que para estar com o Senhor, você tem que estar com o corpo transformado. Então a Bíblia declara que a trajetória do povo judeu do antigo concerto, o povo hebreu, são figuras, são sombras, são projeções para o povo do novo concerto que somos nós. Nós somos o povo do novo concerto. Então nós vamos ver, por exemplo, Hebreus capítulo 11, que eu disse na última aula, e eu disse para vocês que Abraão tinha esperança celestial. Eu disse isso aqui na aula. Eu falei, vocês sabiam que Abraão tinha esperança celestial? Então agora nós vamos ver onde está escrito que Abraão tinha esperança celestial. Hebreus capítulo 11, que é a lista dos heróis da fé, versículos 8-10 e 13-16. Ele começa dizendo assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Todos estes, Abraão, Isaque, Jacó, os demais patriarcas, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, Ur dos Caldeus, ou todas as cidades da Mesopotâmia, que eram cidades sofisticadas, inclusive Harã, onde Abraão saiu de Ur, foi para Harã. Então, todos estes, se lembrassem daquela onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. O que impedia Abraão sair de Canaã e voltar para Harã? Ou de Harã voltar para Ur dos Caldeus? Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Portanto, os patriarcas tinham esperança celestial. Então a esperança celestial não é uma invencionice de Paulo,
Sei que Paulo acordou um dia, que nem faz essa gente que não tem juízo hoje, acho que não come direito, aí deita com a barrigona cheia, aí acorda, eu tive uma visão, e fala aquela bobagem sem pé sem cabeça, ou entra numa caverna e diz que viu não sei o que lá. Não, nada disso, irmão. Isso é uma revelação que Abraão, nosso pai, já tinha. A mesma questão é a doutrina da justificação da fé. Tem gente que pensa que Paulo inventou. Paulo não inventou, está lá em Abacuque, o justo viverá da fé. Então, o Antigo Testamento é o alicerce das grandes doutrinas cristãs. Então, olha, mas agora desejam uma melhor. Isto é, irmão, não tem, está explícito, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu filho, porque já lhes preparou uma cidade. Então, mesmo os patriarcas, ou todo Israel peregrinando, mostra que eles são o quê? Eles estão indo para Canaã. É o nosso caso hoje, nós estamos peregrinos na terra, indo para Canaã celestial. Portanto, a promessa de habitar na terra prometida era sombra da verdadeira habitação que Deus prometeu aos fiéis, que é o céu. Hebreus 10, 1, parte A diz, porque sendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Eu tenho que saber que o Antigo Testamento é pedagógico, são sombras para nós hoje. Portanto, podemos seguramente confiar nas palavras consoladoras, cheias de esperança, que a Bíblia expõe para nós. Quais? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Nossa habitação é do céu, irmãos. Colossenses 1:5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste, pela palavra da verdade do Evangelho. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 10, 34. Porque também vós compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. João 18, 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Mateus 8, 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito, fruto do Espírito. João 17, 24. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 7, versículos 5 a 15, declara que havia uma multidão de pessoas no céu. Versículo 9, que estavam diante do trono do Cordeiro. Diz ainda o apóstolo João no versículo 15, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aonde fica o trono de Deus, irmãos? No céu. O templo de Deus está nos céus.
E ainda em Apocalipse 19:1 lemos: e depois dessas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão. Aonde que ele ouviu? No céu. Ele está falando do céu. E o que dizia essa multidão? Aleluia! Salvação e glória, e honra, e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então não podemos nos esquecer ainda o caso emblemático, né, de Elias e de Moisés, que aparecem na transfiguração do Senhor Jesus em Mateus 17:3. E eles falam com Jesus, a Bíblia diz que eles dialogam. E aonde estava Elias? Onde estava Moisés? No céu ou no túmulo? No céu ou no túmulo? Claro que estava no céu, mas não estava no túmulo inconsciente, o corpo. Mas ele estava no céu, é a alma. Moisés aparece falando com o Senhor Jesus muitos anos após a sua morte. Muito tempo depois. A Bíblia diz que eles não haviam ressuscitado. Os servos de Deus que já morreram estão vivos. Foi justamente isso que o Senhor Jesus declarou quando os saduceus questionaram sobre o que já haviam morrido. Mateus 22, 31, 32. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Portanto, todos estão vivos diante de Deus. Os patriarcas estão vivos diante de Deus. O Senhor Jesus declara explicitamente que estão vivos. E por quê? Porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então que a exortação de Paulo aos filipenses tem efeito real na minha vida, na sua vida. Filipenses 3, 17 e 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém, irmãos? Graças a Deus. Olha Pedro, na sua segunda carta, segunda epístola, capítulo 3, versículo 10 e 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. A promessa de nossa entrada no céu é a realidade. O céu é real. Enoque e Elias foram verdadeiramente levados para os céus, como diz a Bíblia. Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, 2 Coríntios capítulo 12. Por fim, afirme que todos os redimidos em Cristo estarão eternamente no lar celestial, revestido de um corpo glorioso. Então os crentes que agora dormem no Senhor, todos, pastor Eduardo esteve participando do culto fúnebre do irmão Paulinho, irmão do presbítero irmão Mauro, estava lá, dando um até breve para o corpo dele, porque o corpo dele que morreu. Estão aguardando o momento da volta do Senhor. Hoje faleceu a irmã Regina, esteve aqui conosco, né, pastor? Muitas vezes, a mãe da irmã Vera, pastor Douglas. Então, o corpo dela que morreu. Os crentes que agora dormem no Senhor aguardam um glorioso momento. O que eu acho muito lindo é que o Senhor Jesus, no Evangelho de João capítulo 6, ele fala: quem come do meu corpo e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E para quem morreu, e para mim, para você também, mas para quem morreu especificamente,
e participou e foi fiel, tem a palavra profética que paira sobre o túmulo deles: eu o ressuscitarei no último dia. Vai ressuscitar, irmão. Está lá a palavra sobre eles. Então não acabou, não foi o fim, o sepultamento. Não foi, continua. Olha que bênção, o crente até depois que morre, ainda tem uma palavra profética sobre ele: eu o ressuscitarei no último dia. Então nós cremos na ressurreição em glória, precedendo os que estiverem vivos, e assim juntos, num abrir e fechar de olhos, subiremos ao encontro do Senhor. Essa promessa é o mais ardente anelo que tem que estar no meu coração, no seu coração. O alvo que nos leva a prosseguir avante, na direção do céu, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Então nunca perca a sua esperança celestial. Graças a Deus. O céu é o alvo então de todo cristão. É isso que diz a nossa parte aqui. Shamaim é céu em hebraico. Aparece 419 vezes no Antigo Testamento. Ouranos é céu em grego. Aparece 280 vezes, com vários sentidos. Aparece como firmamento, universo, atmosfera, céus siderais, estrelados, regiões acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas. Então aparece. Na tradução da Bíblia, na língua portuguesa, a palavra hebraica shamaim foi traduzida por altura e oranos por algo elevado. Bom, ambas as palavras são usadas para se referir a 3 locais distintos: céu atmosférico, universo ao firmamento e morada de Deus. Dos 3 locais aplicados então à palavra céu, shamaim ou oranos, a mais importante para o cristão é o terceiro céu, a morada de Deus. Então, 1.2, o céu conforme o ensino do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado, irmão, até o terceiro céu. Ele fala isso. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas de Paulo, porque ele foi lá. Ele esteve lá, no lar dos salvos. Então, o Senhor Jesus assegura esse local. E Paulo falava com convicção. Você pode ler em todos esses versículos citados. Por isso, vivendo em Cristo, o crente tem que desenvolver um relacionamento com o céu. Por quê? Porque a sua vida com Jesus leva ele a ter esse sentimento, a sua vocação celestial. Qual é o comportamento? Se eu sou uma pessoa celestial, eu não posso ser uma pessoa carnal. 1.3, o alvo do cristão. Depois de salvo, nós não pertencemos mais a este mundo. Então a pessoa crê em Jesus, confessa o Senhor Jesus como seu Salvador, ele tem que ter uma vida espiritual, uma vida de santidade, uma vida de vocação celestial. Depois de salvo, não pertencemos mais ao mundo, ao sistema. Por isso Paulo ensina que prossegue para o alvo. Isto é, nós temos ele está pensando no atleta, né? Então ele faz essas analogias. Assim o apóstolo persegue o prêmio com determinação, com afinco, com os olhos fixos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é olhando para os defeitos da igreja militante, que tem. Nós somos seres humanos. Então vira e mexe, que escândalo. Para de olhar para as coisas humanas, para as fragilidades organizacionais humanas. Se o olho tem que ser fixo em Jesus, o autor e consumador da fé. Igualmente o cristão passa a ter o céu como alvo, por sua soberana vocação, através do Senhor. Então a expressão, a nossa pátria está nos céus, sintetiza bem essa realidade. Eu estou aqui na terra, mas a minha pátria, de novo aquilo que Agostinho de Hipona falou: Deus, tu nos criaste para ti mesmo. Eu sou do céu, eu não sou dessa realidade. A lição na parte 2 descreve o céu segundo o livro do Apocalipse, novo céu e nova terra, depois da abertura dos 7 selos, Apocalipse 6, em que predominam a desordem, a tribulação, que vai aproximando dessa perspectiva. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Fala que não tem mais mar, então já não é bem uma terra como é aquela terra hoje, né? Porque nem mar tem mais.
Então, ele vai falar que o espaço não se trata de uma habitação eterna de Deus, quando ele fala ali do céu, ali, que ele está falando do céu natural. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21. Aí o adjetivo grego kainos, é novo, aparece no texto, traz a ideia do novo em respeito à forma de algo recente. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum, desconhecido. O profeta Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro confirma essa esperança. Então, essa terra, depois do milênio, ela é desfeita. Não tem, pessoa quer, não tem, vai ser desfeita. É novo, é uma nova dimensão. Esse lugar é o destino do cristão. Um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o antigo planeta Terra. Tem o céu, a terra, mas não tem mar. Muda as perspectivas. Eis que faço nova todas as coisas, diz Apocalipse 21:5. 2:2 fala da linda cidade como nossa morada. É o versículo 2 de Apocalipse 21. O apóstolo João faz menção da descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza. E o pastor aqui ele cantou na abertura, né, o hino 26, a Nova Jerusalém. Por meio das passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, local onde os santos habitarão. E nós cremos no que diz a Bíblia, que a cidade será o lugar em que Deus e o Cordeiro e o seu templo, a glória de Deus iluminará, o Cordeiro será a sua lâmpada. Nós cremos, conforme diz Apocalipse capítulo 21. Então, a Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Além disso, depois da ressurreição, quando todas essas coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. Então, o apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como sendo o local final dos remidos. Aí já acabou o milênio, teve a guerra de novo, aí o Satanás foi julgado, já não tem mais terra. Aí vem um novo céu, nova terra, que é o céu. É uma nova realidade. Quando eu falo novo céu, nova terra, para você entender local de habitação, onde nós habitaremos. Portanto, para nós, a visão descrita no último capítulo, basicamente, penúltimo, 21, refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém, como a nova cidade, o novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança é o paraíso recuperado, desfrutando pelos santos. E o último tópico, o céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. É isso que o Apocalipse fala, que Deus habitará na cidade. Habitaremos com Deus, no seu tabernáculo, Apocalipse 21:3. Tudo se tornará uma realidade feita por Deus no futuro. Neste local não há lágrimas, em outras palavras, não tem sentimento de perdas. Esse sentimento que nós tivemos com a perda do irmão Paulinho, irmão do irmão Mauro, com a perda da irmã Regina, mãe da irmã Vera, com a perda de outros irmãos, nós não teremos mais. Lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos, né? Não tem lágrimas, sentido que não tem tristeza, não tem perdas, não tem dor. Muitas pessoas estão nos acompanhando nesse momento, passando por esse momento de luto, de dor. Não haverá isso mais na nova cidade, porque o céu é um local do repouso eterno. Não, repouso não significa que você vai ficar deitado em uma rede dormindo, né, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Porque às vezes falam em repouso, você imagina o camarada deitadão, né? Estou em repouso. Não é esse repouso que você está... Estou falando de repouso nesse sentido. É que você não tem mais as aflições do cotidiano. Você vai adorar, você vai ter o serviço, é uma ilimitada aprendizagem. Então tem atividades, mas são atividades espirituais. Tá? Então precisa entender isso. E para nós fecharmos, para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo. Aí retomamos a primeira lição. É necessário nascer de novo. Viver em Cristo, ter uma mente transformada pelo Senhor. Então nós precisamos, irmãos, prosseguir nessa jornada gloriosa.
Nós estamos caminhando para o céu. Eu sei que a sua luta pode ser grande. Eu sei que a sua luta pode ser renhida. Eu sei que você está tendo perdas. Eu sei da dificuldade do cotidiano. Mas você tem esperança. Você aceitou Jesus. Jesus te garante vida eterna. Jesus te garante estar com Ele na eternidade. Amém, irmãos? Então que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. E a lição 4. Fala como se conduzir nessa caminhada. Dia 28 de abril, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui fechando esse primeiro mês do nosso segundo trimestre. Um grande abraço, uma semana abençoada para os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.